Olá para você. Eu fico pensando às vezes as lutas que as igrejas têm de querer ter mais membros, mais pessoas. Às vezes a gente vê assim algumas estratégias, estratégias de querer atrair pessoas, de querer que essas pessoas venham para a igreja. Às vezes essas pessoas vão, mas acabam não ficando. O que será que aconteceu? O que será que acontece? Será que a gente está pensando muito em técnica e estratégia e a gente está esquecendo do principal, do amor, do cuidado, o deixar o Espírito Santo conduzir a situação? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá o crescimento. Agora, se o crescimento ele está vindo, só que as pessoas não estão ficando, não estão sendo cuidadas, estão se dispersando, o que será que aconteceu? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá para você, eu sou a Jaque e esse é um canal de leitura diária da Bíblia, de volta à essência. E se você é novo aqui, você é muito bem-vindo no canal. É um canal que a gente faz leituras de livros da Bíblia, terminamos recentemente o livro de Provérbios, temos outros livros e temas salvos aqui em playlists do canal, então você pode dar uma vasculhada, montar o seu próprio plano, mas a ideia aqui é que todo dia você possa tirar alguns minutos ali do seu dia para ler a sua Bíblia, meditar, ouvir a palavra de Deus, né, ver a direção que de repente Deus pode estar te dando para aquele dia e que a palavra seja algo transformador para a vida da gente. Nós estamos assim num processo, numa jornada, e a Bíblia é o principal instrumento de Deus para nós. Então você é muito bem-vindo aqui, você pode se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Todo dia nesse horário mais ou menos o vídeo vai estar chegando e o YouTube vai te avisar quando esse vídeo chegar. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus pedindo a Ele que através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, Ele fale com a gente e nos ensine as palavras que vamos ler hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. O Senhor é bom e te agradeço pelo seu amor e seu cuidado. Fale com a gente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, abençoe quem está me assistindo, a casa dessa pessoa e tudo que ela tem, e abra a nossa mente e que possamos ser praticantes, Senhor, que a Tua palavra venha como cura, como uma direção, que ela nos transforme assim por inteiro. Nos ajude, ó Deus, a ter esse coração, que era o coração da igreja de Atos, que nós vamos ler a seguir. Nos ajude, ó Deus, a sermos impactantes nesse mundo, pessoas assim, que seja sal e seja luz. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, pega lá então agora a sua Bíblia, seu celular, ou apenas me ouça se você não tiver nenhum deles. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos. É o livro que nós começamos ontem, um livro maravilhoso que fala bastante assim sobre a vida dos apóstolos após a subida de Jesus ao céu, eles cumprindo ali a missão, o ID, a atuação do Espírito Santo ali na vida deles. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos dias. Então bora comigo aqui em Atos capítulo 2, que está escrito assim: Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: Por acaso, esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua.
E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensais, visto que apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um de seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: Senhor, disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aqui então, finalmente,
vem, se cumpre a promessa da vinda do Espírito Santo, conforme Jesus disse para os apóstolos. Lembre-se no capítulo de ontem o que Jesus disse, né? Que era para eles esperarem só mais um pouco, para eles não saírem de Jerusalém, porque estava muito próximo de se cumprir aquela promessa. E finalmente vem o Espírito Santo. Essa passagem, gente, conhecida como a passagem ali do Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo, onde as pessoas falaram ali nas suas línguas, né? Houve um grande derramar. É uma passagem muito importante aqui na história da igreja, porque aqui nós vamos ver os apóstolos tomando ação de como deveria ser a igreja, como deveria ser aquilo que Jesus deixou para eles como ensino. Afinal de contas, eles eram as testemunhas de Cristo, que nós falamos ontem, inclusive. Então, quando eu disse no começo do vídeo, as técnicas muitas vezes que as igrejas usam, o que acontece? Por que as pessoas também não querem mais saber de igreja? São escândalos atrás de escândalos. E aí a gente fica pensando, nossa, a igreja ela está fadada mesmo, não tem mais solução para isso, é uma vergonha, e infelizmente se tornou assim. Mas quando nós vemos aqui a palavra de Deus no livro de Atos, olha como deveria ser a origem, olha como deveria ser ali o contexto de ser igreja, né? E aqui é interessante que é quando a gente fica pensando o que falta na igreja hoje em dia, o que falta assim para ela ser sal e ser luz, como nos primeiros dias, como nos dias dos apóstolos. E assim, à medida que eu fui lendo aqui, eu fui percebendo alguns detalhes. Inclusive, se você perceber algo diferente, coloca aqui nos comentários, compartilha aqui com a gente também. Mas olha só, a gente entra ali no momento em que as pessoas elas começavam ali a se entregar ao evangelho, né? A gente vê a pregação de Pedro, onde em um só dia 3.000 almas se batizam, elas aceitam aquela pregação. Mas se a gente parar para pensar, existe ali antes um ciclo. O primeiro deles, aquele que ministra a palavra precisa ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, precisou antes haver um derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos, para que eles então pudessem seguir adiante para trazer a pregação daquele evangelho. E é interessante que assim, Pedro, em um momento aqui, inclusive antes as pessoas começam até a pensar que eles estão embriagados, porque eles estão com um comportamento estranho, até que Pedro se posiciona, levanta e começa a falar o que realmente estava acontecendo ali, que era o cumprimento de uma promessa já prevista no livro ali pelo profeta Joel. Nós vamos ler Joel também. E aí ele começa a trazer uma mensagem, que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. É uma mensagem de arrependimento. Veja, parece que hoje em dia é assim, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos trazer a palavra de confronto. Não queremos trazer uma mensagem de arrependimento. Aqui, quando houve o derramar do Espírito Santo, em seguida já houve uma ministração de palavra sobre arrependimento de pecados. E o que a Bíblia fala? Que aquelas pessoas que ouviram, elas ficaram com o coração pesaroso. Por quê? Porque elas foram confrontadas. E naquele dia a Bíblia fala que 3.000 pessoas foram batizadas. Hoje em dia parece que quando a gente vê uma igreja batizando 3.000 pessoas, parece assim, nossa, uau, e que demais. E graças a Deus que ainda essas coisas acontecem. Mas veja que naquela época, naquele momento, era normal acontecer. E um dia só, 3.000 pessoas foram convencidas ali dos seus pecados, se arrependeram e foram ali batizadas. Em seguida, a gente começa a perceber o que essas pessoas começaram a fazer. Lembre-se, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, Pedro então ministra a palavra de arrependimento e em seguida as pessoas elas começam a permanecer no ensino dos apóstolos, que é o que a Bíblia está trazendo aqui para a gente. E aí é o ponto que eu também trago aqui para nós. Qual é o ensino que a gente tem passado para as igrejas hoje? Qual é o ensino nas igrejas que tem acontecido? Sabe, a Bíblia está dizendo aqui que os apóstolos, eles passavam adiante essa doutrina, esse ensino que Jesus deixou ali para eles. E nas pessoas havia o quê? O temor. Elas temiam aquelas palavras, elas sabiam que eram as palavras do próprio Cristo, através da vida dos apóstolos. E aí, eles tinham um momento, eles tinham ali uma vida em comum de perseverança, de comunhão,
Ou seja, as pessoas que eram alcançadas junto com aqueles apóstolos, eles viviam ali em comunhão, eles viviam ali no partir do pão, né? Eles comiam juntos, passavam tempo juntos, oravam juntos. E isso criava uma conexão muito forte entre eles. Porque, gente, se a gente também pensa assim nos nossos dias, né? Quando a gente passa tempo com as pessoas, com os nossos amigos, a gente come junto, a gente conversa, né? A gente troca ideia, existe uma comunhão, existe um relacionamento construído ali. E se a gente percebe que o nosso amigo está passando por uma necessidade, a nossa tendência é querer ajudá-lo, querer ajudá-la. A gente não quer que as pessoas com quem nós temos um convívio, a gente tenha ali uma amizade, se a gente sabe que o outro está precisando de ajuda, a gente naturalmente vai querer ajudar. E essas pessoas, elas passaram a ter esse mesmo coração. Como eles eram pessoas que estavam sendo alcançadas, estavam ali naquela comunhão, naquela perseverança, naquele transformar de vida, a Bíblia diz que eles se ajudavam mutuamente. Então eles começaram a vender as suas próprias propriedades, para que os outros não sentissem falta de nada. Dá para imaginar viver isso hoje em dia? Imagina só, você tem as suas coisas e você fica tão desapegado a elas que se você precisar vender uma propriedade sua para ajudar alguém, você faz isso? Porque você ama aquela pessoa? E a Bíblia diz que essa forma que eles tinham, essa forma de igreja, de ser, né? Essa forma que eles eram alcançados e o que o Espírito Santo fazia ali naqueles corações, isso caía na graça do povo. Ou seja, as pessoas, elas ficavam felizes e satisfeitas de verem aquilo. É diferente do que acontece hoje em dia, né? As pessoas parece que repudiam assim a igreja, repudiam assim também quem vai. Por quê? Porque o comportamento ele se tornou tão distorcido e tão longe do princípio, tão longe da origem, que hoje quando as pessoas elas olham ou falam sobre o ir à igreja, sobre quem vai à igreja, parece que é um papo de louco. Mas veja, alguma coisa nós perdemos aqui no meio do caminho. Ou nós perdemos o ser cheio do Espírito Santo, ou nós perdemos a palavra de arrependimento, ou nós perdemos ali a comunhão, nós perdemos ali a perseverança junto com as pessoas. Alguma coisa se perdeu, que hoje nós não caímos na graça do povo, na graça ali das pessoas. E a Bíblia diz aqui, quando ali as pessoas, né, todas aquelas pessoas, elas caíam ali na graça do povo, por causa da forma com a qual elas viviam, o Senhor acrescentava mais pessoas. É mais ou menos assim, vocês estão conseguindo cuidar desses aqui, então eu posso confiar mais. E às vezes a gente tenta usar de técnicas, de luzes, de artefatos, né, de argumentos, de ideias, né, de argumentos para a gente querer convencer as pessoas a irem na igreja. E por um momento, por um tempo pode até funcionar, mas isso não traz perseverança. Porque, gente, quem faz toda a obra é o Espírito Santo de Deus. Tem muita igreja que não tem o Espírito Santo de Deus mais. Elas viveram assim numa vida automática, confiando no seu próprio pensamento, confiando na sua própria inteligência, na sua própria técnica. Só que o fluir de Deus aqui, para que houvesse toda aquela transformação ali em Atos 2, como nós acabamos de ler, nós percebemos ali um ciclo. Precisa ter o derramamento do Espírito Santo para que a gente veja um resultado extraordinário. E às vezes a gente quer o resultado extraordinário, mas a gente não está nem aí para o Espírito Santo, a gente não busca o Espírito Santo. Então, a gente pode entender que alguma coisa nós deixamos passar ao longo da história, ao longo dos anos, para hoje nós não sermos essa igreja que um dia nós fomos lá atrás em Atos 2. E aí, o que podemos fazer para recuperar ou para voltar a viver isso outra vez? Muitas vezes a gente deseja isso, né? Eu gostaria de viver a igreja de Atos 2. É tão lindo a forma como eles viviam aqui, mas alguma coisa a gente deixou passar. Vamos assim meio que repensar como temos sido como igreja. E aqui eu não estou falando de templo, eu estou falando de ser, né?
Outro dia mesmo eu comentei isso na igreja que eu vou. Nós precisamos aprender a ser igreja, não estar igreja. Pensar em local, pensar em templo, pensar em concreto, mas o ser, sabe? Então, em primeiro lugar, vamos buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheios dele. Buscar o Espírito Santo de Deus, porque uma vez que ele foi derramado, ele está disponível para cada um de nós, sabe? Em segundo lugar, trazer a palavra de arrependimento do Evangelho, a palavra de salvação, a palavra ali que vai trazer a conversão nos corações, sabe? E entender que essa palavra também é o que vai produzir o temor, é o que vai produzir uma obra no coração das pessoas através do Espírito Santo. É ele que vai convencer essas pessoas dos seus pecados. E não ter medo de falar e de trazer a palavra de arrependimento e de confronto, sabe? E outra, em terceiro, o amor em ação. A gente precisa aprender a ter o amor em prática e não só em palavras. Não é só falar eu amo você, mas o que eu tô provando para você ver que eu amo você, sabe? Porque quando nós fazemos assim, nós vivemos o quarto ponto. O povo nos aceitava, o povo aceitava ali a situação que eles estavam presenciando, né? Ali os apóstolos, toda aquela multidão caía na graça ali do povo, porque o povo aceitava. E por fim, Deus acrescentava. Então, se a gente quer que Deus acrescente mais pessoas nas nossas igrejas, que o Senhor nos recupere como igreja, nós precisamos entender realmente o que faltou no nosso coração nesse tempo, ou nesse momento, ou enquanto estamos vivendo isso como igreja, ou como pessoas que servem a Deus. Como vocês podem ver, aqui é uma palavra basicamente para quem vai à igreja. Mas mesmo você que não vai, você que nunca pisou numa igreja, é importante você conhecer como nasceu ali a questão da igreja. Como era a ideia de ser igreja ali nos tempos de Cristo, ali nos tempos dos apóstolos. E por que não ter uma esperança? Né? A gente não precisa pensar assim, puxa, mas não tem mais jeito nenhum, tá tudo perdido. Porque se a gente toma o nosso papel e a gente assume a nossa posição de sermos as pessoas que Deus quer que a gente seja, essa igreja que nós acabamos de ler aqui, ela pode acontecer nos nossos dias. Mas depende da gente, sabe? Depende do quanto nós queremos do Espírito Santo em nós, porque é Ele que vai fazer obra nos corações. Não são as luzes, não são as técnicas, não são os argumentos, gente. Não é isso que produz fruto no coração das pessoas, fruto de arrependimento. O que produz é o Espírito Santo trabalhando e convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos meditar mais sobre isso. Fique firme na sua leitura e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.